Bom, vamos lá. Depois de todo esse monte de coisa aí que eu já fiquei nervosa eu quero colocar aqui para vocês. Estados Unidos disse que respeitará a escolha do Brasil de eleições livres e justas. Vamos lá pra gente ver isso aqui. Após cobrar Lula por agreement, que é o governo dos Estados Unidos disse a metrópolis que valoriza a relação bilateral e respeita o governo eleito. Respeitará, né, o governo eleito pelos brasileiros. Vamos ver aqui. Em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Washington, o governo dos Estados Unidos garantiu que respeitará a escolha da população brasileira em eleições livres e justas. Em posicionamento enviado à metrópolis, um alto funcionário do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos respeitam o povo brasileiro e qualquer governo que ele escolha livremente. O posicionamento ocorre 2 semanas após o Itamaraty barrar o visto de 3 oficiais norte-americanos que pretendiam fazer uma missão no Brasil para questionar as eleições. Ao Metrópolis, o Departamento de Estado endureceu as críticas ao governo Lula, mas sinalizou que não pretende romper a relação com o Brasil. O rompimento das relações não é uma situação que nos interessa. Atribuímos grande importância às relações com o Brasil. Respeitamos o povo brasileiro e qualquer governo que ele escolha livremente por meio de eleições livres e justas. E temos respeitado e lidado com governos de ambos os lados do espectro político no Brasil, mantendo relações muito bem-sucedidas com eles, afirmou o funcionário. Escolha de embaixador. Eles estão aí para... Já saiu aqui, inclusive... Deixa eu só trazer para vocês aqui que eu tinha separado para passar um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver aqui. Senador dos Estados Unidos aprova embaixador indicado por Trump ao Brasil. Então, apesar da aprovação no Senado norte-americano, Daniel Pérez ainda precisa do aval do governo brasileiro para assumir a embaixada dos Estados Unidos. Então, indicado por Trump para assumir a representação diplomática, recebeu o aval nesta sexta-feira. A medida foi aprovada por 51 votos favoráveis. Além de Pérez, outras 73 indicações do presidente tiveram suas nomeações aprovadas. E aí agora tem que esperar, então, aqui que a gente vê, caramba, cadê? Eu tava lendo aqui, que ainda tem que assumir a representação diplomática, recebeu o aval. Nossa, acabei de ler um negócio, já tô doido, ó. A aprovação do Senado, contudo, não garante que Pérez assuma a representação norte-americana. Por isso, o novo embaixador ainda precisa receber o agreement, como é conhecido o aval que os países anfitriões dão a diplomatas. O agreement que é dado pelo Brasil. Devido ao que classificou como demora do Itamaraty em dar o sinal verde a Pérez, a administração Trump revogou o visto da embaixadora do Brasil, a Maria Luísa Viotti, tá? Mas ele foi aí o escolhido, tal, e agora está dependendo de nós para poder ser oficializado. Nós vamos falar mais, tá? Dos Estados Unidos aqui mais pra frente, mas por enquanto eu vou só falar dessas duas coisas aqui, porque eu quis abrir com isso. E vamos falar que tem coisa a dar com pau para falar das eleições e que são muito importantes aqui para nossa sexta-feira. Enquanto isso, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preciso de ajuda para poder bater a nossa meta. Então, peço que vocês contribuam através dos superchats, através dos super stickers ou através do Pix, que é o folhademocrata@gmail.com. Aqui é só vocês contribuírem pelo Pix. É só dizer aqui no nosso chat quanto vocês enviaram, tá? É bem simples. Então só fala aqui no chat, mandei tanto, papapá. É importante, R$85, se todo mundo que estiver aqui na live mandar 2 contos, a gente fecha a conta e passa a régua. Vamos lá? Aqueles que não contribuíram ainda, eu tenho certeza que dá, hein, gente? Vamos prestigiar, sextou e semana quente para variar. Apartamento de Eduardo Bolsonaro no Rio de Janeiro vai a leilão por dívida com a Caixa. Um apartamento do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, avaliado em 1 milhão, vai ser leiloado por falta de pagamento do financiamento da Caixa. O leilão está marcado para o dia 20 de agosto e o lance inicial foi fixado em 644 mil. O imóvel tem 101 metros quadrados e fica na Avenida Pasteur, em Botafogo, na zona sul do Rio. As informações foram publicadas pelo Metrópolis e confirmadas pelo UOL.
Eduardo comprou o apartamento em 2017 por 1 milhão. Segundo a matrícula do imóvel, então o deputado fez um financiamento de 788 mil pela Caixa, com prazo de 420 meses. Em outubro de 25, a Caixa tentou intimar Eduardo a pagar as parcelas atrasadas, mas como ele já estava nos Estados Unidos, ele foi notificado via edital. Em fevereiro desse ano, o imóvel passou para o nome da Caixa porque esgotou o prazo legal para regularização. Na matrícula do imóvel também há o registro de uma decisão de Alexandre Moraes, ditador da toga, que determinou o bloqueio de bens e contas de Eduardo no inquérito do ex-deputado nos Estados Unidos por sanções contra autoridades brasileiras. Em junho desse ano, ele foi condenado a 4 anos de prisão, regime semiaberto, aquilo que a gente sabe lá da coação no curso do processo do pai dele, né? O processo do golpe. Bom, gente, tá aqui caloteiro. Aqui deu o truque na Caixa. E aí, o que vocês vão dizer pra mim? Falar assim, Lidiane, tá aqui, quer ver essa notícia? Gente, e aí, como é que vive? Do que vivem? Do que se alimentam? É a nossa pergunta de $1 milhão, né? Do que vive, do que se alimenta, Eduardo Bolsonaro? Porque se ele tinha um apartamento financiado pela Caixa aqui no Brasil e agora ele mora nos Estados Unidos numa mansão e as filhas estudam num colégio de classe média alta no Texas, eu acho que tem alguma coisa aí que não tá batendo nessa história, minha gente. Será que sou eu que sou muito implicante? Vocês podem me dizer aí, Lidiane, você é implicante, tal, você é doida, tal, não sei o quê. Mas é uma... Não tá batendo. Não tá batendo essa placa, né? Então, eu só tenho a dizer pra vocês de que esse inquérito do Dark Horse precisa muito andar, precisa muito que essa investigação seja deflagrada, porque realmente não dá mais pra gente ler esse tipo de coisa e ver que o Eduardo Bolsonaro faz o que faz nos Estados Unidos e simplesmente vai deixando a vida dele acontecer aqui no Brasil como se ele nunca tivesse existido. Só que é uma vergonha, gente. Só que é um absurdo. E aí, outras coisas também que temos para falar por aqui Flávio atribui ausência de vice-mulher à falta de apoio do Centrão. Candidato à presidência tem deputado Alfredo Gaspar como candidato à vice-presidência. Ó, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Mas só tinha mulher nos partidos do Centrão e as mulheres do partido dele? E a Júlia Zanata? E o PT, hein? E a H1N1? E o Mensalão? E o Triplex? Vamos ver. O candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, atribuiu a ausência de uma mulher como vice em sua chapa à falta de apoio de caciques do Centrão. De acordo com ele, todas as mulheres que foram cogitadas como vice, as principais lideranças femininas dos partidos de centro, apoiam sua candidatura à presidência. Os principais quadros femininos de todos os partidos vieram para nós, não apenas as que estavam sendo cogitadas para vice. Quem não veio foram os caciques, eu respeito, afirmou no podcast Market Markers. O deputado federal Alfredo Gaspar foi escolhido para compor a chapa Puro Sangue como candidato. Ele foi em entrevista, inclusive, acompanhado pela ex-presidente da Caixa, Daniela Martins. Vamos ver se a gente acha o trecho dessa porcaria aqui. Eles podiam ter colocado, né? Ficaria bem mais fácil. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Essa coisa horrorosa. Deixa eu ver. Cariri, pipipi. Vamos ver. Acho que eu encontrei. Poxa, eu também, cara. Aí, isso é serviço da Leda, viu? Encontrar essas coisas pra me mandar, essas coisas horríveis. Vamos lá. Bolsonaro com o Wi-Fi Brasil foram mais de 21.300 pontos de internet gratuitos, em especial em escolas, em aldeias indígenas. Ah, não, foi nesse podcast, mas ele tá falando de outra coisa aqui. Ele não tá falando especificamente do vice. Deixa eu colocar aqui, pegar o... Cadê? Centrão Mulher. Vamos ver se aparece alguma coisa. O plano de Flávio, cadê? Entrevista, acho que aqui aparece. Acho
que aqui vai rolar pra gente falar dele. Ele falou, então, tá abobrinha. Não, ele falou que ele não entende economia. Aqui é outro trecho. Eu não vou pegar esse negócio inteiro aqui pra ver, porque você não imagina o nível de radiação que vai ter nesse negócio aqui pra gente passar. Mas o que eu quero destacar pra vocês desse podcast aqui que o Flávio participou, tá? Na verdade, nem do podcast, mas assim, da questão da mulher, que é o mais importante aqui pra gente falar. Tudo, na verdade, minha gente, é uma grande desculpa para que nenhuma mulher entre no poder. A grande realidade é essa, rapaz. Não adianta a gente ficar aqui falando que, a culpa é do Centrão, a culpa é porque o Flávio é bandido e não sei o quê. Não, cara, eles não queriam uma mulher, queria nada. Se quisesse, tinha dado os pulos deles, entendeu? Tinha colocado a própria Michelle. E é o que eles falam que vão acontecer, que muito provavelmente a Michelle vai entrar nos últimos instantes da eleição, viu? Vamos lá. Obrigado. Bom, posso fazer a primeira pergunta? Porque vai lá. Eu sei que você tem uma história, né? Não, que 8 anos atrás, eu tava com o seu pai numa sala na Polícia Federal do Aeroporto de Congonhas, porque um grande amigo nosso do mercado financeiro queria apresentar o Jair Bolsonaro, na época, um candidato à presidência 2018. Não, eu prefiro morrer. Pois é, aí eu queria emendar uma pergunta nisso, porque assim como o seu partido, o PL, esses partidos dessa nova direita que emerge a partir de 2018 com a ascensão e a eleição do presidente Bolsonaro, vieram muito na esteira da eleição do seu pai, quer dizer, conseguiram ali ampliar suas bancadas, tanto no Senado quanto na Câmara, a partir de Jair Bolsonaro. Quando nessa eleição agora, que você decide concorrer, eles negam, pelo menos nesse primeiro momento, esse apoio institucional, isso não te faz sentir minimamente traído por essas legendas? Eu não digo traído, porque tem uma vantagem quem está na vida pública e tem que passar pelo escrutínio do voto. Quem vai julgar essas pessoas não sou eu, é o eleitor. Mais uma vez, eu entrei para a política com 21 anos de idade, foi meu primeiro mandato como deputado, eu era do PPB na época, hoje é o progressista, né? Eu comecei pelo PPB, o presidente era o Francisco Dornelles, do Rio de Janeiro, uma pessoa, né, já nos deixou, mas uma grande referência na parte da economia, por exemplo, na parte social. E ele sempre deu liberdade para mim e para o presidente Bolsonaro, dentro do partido, de votar, inclusive, como queríamos. Então, várias vezes, tinha oportunidades em que o partido fechava a questão. Quem votava diferente? O Jair Bolsonaro. E o presidente do partido deixava, não entendo, eu entendo. Ele se elegeu desse jeito, não pode perder a sua essência. Tanto é que na investigação do Mensalão, se vocês vão lembrar, ele é citado pelo ministro Joaquim Barbosa como o único parlamentar do Partido Progressistas que não tinha recebido dinheiro de propina no esquema do Mensalão. Para quem está assistindo a gente que não se lembra, eram mesadas que eram dadas a parlamentares para que pudessem votar com o governo, e depois descobriu-se que a origem desse dinheiro eram as próprias empresas que eram beneficiadas durante o governo do PT e devolviam uma parte desse esquema em doações oficiais, inclusive, muitas delas, para o partido, na época que a empresa podia fazer doação para candidatos. Então o presidente Bolsonaro, ele se recusou a receber esse dinheiro. Eu lembro que ele já contou isso publicamente. Ele era candidato a federal, eu estadual, e a gente tinha pedido dinheiro, que era desse fundo partidário, a gente não tinha dinheiro para fazer campanha. E aí foi destinado para ele R$200 mil e para mim R$100 mil. A gente pedindo dinheiro do fundo partidário. Aí quando ele descobre que a origem era uma empresa, que na época não tinha ainda as empresas sendo colocadas com essa suspeita, era uma empresa que hoje depois ficou comprovado que ela participou desse esquema, ele viu qual era a empresa, eu não quero esse dinheiro aqui. Aí ligou para o presidente do partido, na época era o Ciro Nogueira. Ô Ciro, seguinte, eu pedi dinheiro do fundo partidário, vocês mandaram para mim aqui dinheiro é doação de empresa, que eu não sei de qual a origem desse negócio, eu não quero devolver. Aí, eu sei que eu era testemunha, que eu estava do lado dele no telefone, lá em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Aí alguém estava explicando para ele que não era possível estornar esse dinheiro que foi doado pelo partido para as nossas contas de campanha. Não vai estornar, não? Estou indo agora lá na agência do Banco do Brasil, na Cinelândia, vou sacar o dinheiro, vou tacar para o alto na praça, para o povo pegar esse dinheiro, porque eu não quero. Eu quero dinheiro do fundo partidário, não quero dinheiro de empresa, tal. Aí
depois dessa pequena pressão, ele foi feito realmente, foi feito da forma correta como nós gostaríamos. Então a gente sempre teve liberdade dentro do partido para votar, para se posicionar. Uma marca que o meu pai sempre falou conosco, com os filhos que estão na política: não se preocupe em agradar ninguém, com voto em função das suas ações, dos seus projetos. Você faça o que você acredita, que o voto é uma consequência. Quem concordar com o que você está fazendo vai votar em você. Quem não concorda, vota em outro. E assim a gente pretende, assim a gente aprendeu a manter a coerência. É mais difícil de você, lá na frente, ser pego numa incoerência. Então, não me sinto traído. Eu acho que cada um tem os seus motivos, só que para mim o importante, é óbvio que eu queria que tivesse formalmente esses partidos na minha chapa a nível nacional. Isso não daria muito mais tempo de televisão, daria muito mais capilaridade, porque oficialmente os candidatos a deputado federal, estadual e tal, eles colocam o número de presidente da República no seu material de campanha, mas isso não veio. Mas o importante é que os principais quadros desses partidos estão com a gente. Deixa eu trazer uma reflexão que o mercado financeiro teve ao longo da eleição de 2022. Bom, aí aqui o negócio é o seguinte, né? Tem a escolha do vice, que ele vai falar aqui, mas aí a gente faz assim: eu passei essa parte, daqui a pouco eu passo a questão do vice, vamos ver outras coisas aqui, porque ninguém merece ficar ouvindo o Flávio direto assim. Eu acho que todo mundo aqui vai se agredir. Deixa eu te falar, é ótimo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Aqui, acabando a nossa live, nós vamos ter uma das lives que o Lejane fez aqui no canal, Cão Pedro. Gente, fiquem aqui que a partir das 21 horas já vai começar a transmissão, tá? Então eu tenho certeza que vai ser muito gostoso relembrar o professor Lejane com o Pedro Zambar aqui às 21 horas, tá bom? Fiquem conosco que vai ser, com certeza vai dar um quentinho no coração, ouvir o nosso mestre falando aqui, que era o que ele adorava fazer, era participar das lives e falar e explicar. Bom, eu vou trazer aqui mais uma, que é o seguinte, a gente vai fazer uma mudança aqui. Eu coloquei o Flávio, mas eu vou falar um pouquinho do Alfredo Gaspar. Tem uma notícia antiga, eu venho explicando essa notícia durante essa semana, tal, a gente vem falando, relembrando essa notícia, porque essa notícia é de fevereiro, e fala o seguinte: empresas e sócia de Flávio Bolsonaro viraram alvo do PT na CPMI do INSS, tá? Então tá aqui, antes de acabar a CPMI, que acabou em março, a bancada petista tenta usar a CPMI do INSS para escrutinar a vida de Flávio Bolsonaro. Em fevereiro, Flávio foi alvo de 5 requerimentos de deputados do PT, 4 deles relacionados ao escritório de advocacia do senador, e o mais recente, apresentado na semana passada sobre a seguradora All-in-One, tá? O deputado Rogério Correia pediu a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa, tá? E aí, aqui, a All-in-One, Flávio é sócio de Marcelo Palha, ex-diretor da construtora Andrade Gutierrez, que também atuou no ramo de aeroportos. O requerimento, na verdade, citava a Letícia Caetano dos Reis, administradora do escritório de advocacia de Flávio, e como eu já expliquei para vocês, ela é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, que era sócio do Camilo Antunes, e ela foi nomeada para ser administradora aqui pelo Willer, que foi aquele cara pego pela PF nessa semana pelos desvios do INSS. Ele era amicíssimo do Flávio Bolsonaro. Então... Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!